Boa tarde a todos. Eu me chamo Adalgisa Rodrigues de Andrade e estou aqui no Brasil, né, no Departamento de Química da Universidade de São Paulo. E é um prazer participar mais uma vez dessa Semana Latino-Americana de Eletroquímica Microbiana. Essa semana tem sido um sucesso bastante grande, né? Estamos já na quarta edição, e é sempre um prazer participar e falar um pouquinho da eletroquímica, porque a gente tem bioeletroquímica, né? E a gente tentar resolver algumas coisas. Eu vou pedir, principalmente para os alunos que estiverem olhando, assistindo, se tiver, eu não estamos falando em português, eu sei que é uma língua diferente da maioria de vocês. Então, se estiver falando muito rápido ou algum termo que não entendeu, parem durante a apresentação, eu não tenho nenhum problema, ok? Bom, antes de iniciar a parte da fundamentos de eletroquímica, eu queria mostrar um pouquinho aonde nós estamos, né? E nós estamos aqui em Ribeirão Preto, isso é o estado de São Paulo, nós estamos na região sudeste do Brasil. Ribeirão Preto está localizado aproximadamente 300 quilômetros de Ribeirão, de São Paulo, e a Universidade de São Paulo ela está espalhada em diferentes locais dentro do estado de São Paulo. Nós estamos um departamento de Química que está dentro de uma faculdade que é chamada de Faculdade de Filosofia, Ciências, onde está a Química e Letras, da cidade de Ribeirão Preto. E esse departamento é bastante ativo, estamos em torno de umas 50 professores nas diversas áreas, né? E nos últimos tempos temos nos dedicados aí a essa área de bioeletroquímica, principalmente, mais recentemente, microbiologia, mas antes com a parte enzimática. Bom, só um pouquinho sobre o laboratório, né, de que eu faço parte, o Laboratório de Eletrocatálise e Eletroquímica Ambiental. Esse laboratório nós começamos lá desde o início, há um bom tempo, fazendo tratamento de resíduos por processos eletroquímicos clássicos. Clássicos, quero dizer, materiais como carbono, ánodos dimensionalmente estáveis, materiais metálicos. Trabalhamos também aqui no laboratório com a parte de célula combustíveis tradicionais, célula combustíveis de platina, paládio, tendo como material de partida não o hidrogênio, mas álcoois, etanol, glicerol, etileno glicol, são os produtos que a gente trabalha nesse tipo. E mais recentemente, nos últimos 20 anos, nós voltamos para a área de bio. Bio no sentido de, primeiro, modificar eletrodos usando enzimas e depois utilizando micro-organismos. E dentro desses micro-organismos, a gente tem trabalhado tanto com eletrólise como com a parte de células a combustíveis. Então, temos aí, mas sempre tivemos eletroquímica como pano de fundo das atividades que a gente está trabalhando. Foi pedido para falar para vocês sobre a parte fundamental de eletroquímica, né? Pensando assim, alguém que está na área de bioquímica ou que está começando. Então, nós escolhemos alguns pontos, falar um pouquinho sobre dupla camada elétrica, o que diferencia um sistema eletroquímico de um sistema tradicional, de uma reação química tradicional. Falar um pouquinho de como nós levamos essas espécies até o eletrodo, um pouquinho da parte de termodinâmica e dentro das técnicas, né, vou falar um pouco de voltametria, eletrólise e coulometria. Esse material depois vai ficar aí à disposição de vocês, caso tenham algum interesse. Bom,
Pensando em um sistema normal, quando a gente tem uma solução e eu tenho íons dentro dessa solução, esses íons estão distribuídos aleatoriamente dentro da solução. O que acontece quando eu pego um metal, seja ele carbono, seja platina, cobre, qualquer metal, e coloco dentro desse sistema? O que nós vamos ver, o que a gente vai observar é um rearranjo desses íons próximos do eletrodo. Então, eu vou ter um potencial desse material aqui, ele tem elétrons na sua superfície, qualquer metal ou qualquer esses eletrodos. Então, esses dipolos de água vão se reorganizar e os íons que estão em solução e vão estar de uma maneira diferente dentro da solução. Então, vou mostrar aqui o que vai acontecer normalmente. Eu vou ter o metal dentro daquela solução, e aqueles íons que estavam esparramados de forma aleatória chegam nesse eletrodo. Então, eu vou ter uma região onde eu vou ter, próximo ao metal, bastante íons bem fixos nesse sistema, e à medida que eu vou afastando do eletrodo, à medida que a gente vai caminhando na direção mais longe desse eletrodo, essa solução tende, essa força eletrostática que está segurando esses íons na solução, tende a espalhar. Normalmente, em eletroquímica, a gente vai aplicar um potencial nesse eletrodo. Então, vamos imaginar, eu aplico 0,1 volt naquele sistema, tá? Eu tenho um determinado arranjo. Eu pego, multiplico por 10 esse sistema, aplico 1 volt. O que vai acontecer? Eu tenho um valor maior, a tendência é que os íons, eles tenham carga igual ao metal. Então, quando eu tenho metal positivo, eu vou ter uma nuvem de íons e de polos negativa na mesma ordem de magnitude. Esse fenômeno que ocorre é chamado de dupla camada elétrica. Tá? Então, toda vez que a gente colocar, independente do valor que esse metal tiver, eu vou ter essa formação de dupla camada elétrica. E isso vai gerar uma diferença de potencial na solução extremamente grande. A gente tem aqui alguns modelos que foram estudados ao longo do tempo. Então, o modelo mais simples, o modelo de Helmholtz. Então, eu tenho carga positiva no eletrodo, carga negativa na solução, da mesma magnitude. Esse termo dupla camada vem dessa ideia desse modelo inicial, como se fosse um capacitor, positivo e negativo. Aí, futuramente, posteriormente, né, esses modelos não explicavam todos os dados que tinham, e veio o modelo de Gauss-Chapman, que esses íons não estavam fixos, eu tinha outras forças dentro da solução que não mantinham esse sistema tão fixo como está aqui. Então, essas forças, veio a ideia de que essa camada era difusa. E, posteriormente, que o modelo seria, quando eu estou muito perto do eletrodo, os íons estão muito próximos e bem alinhados. À medida que eu vou saindo desse eletrodo, né, vou ficando mais longe, esses íons vão ficando de forma mais desorientada, de uma forma mais difusa. O que isso pode acarretar quando a gente está ocorrendo uma reação, seja de redução ou de oxidação? Tá? Esse potencial elétrico vai ser muito diferente perto do eletrodo do que longe do eletrodo. E esse potencial vai fazer com que esses íons em movimentos vão fazer com que as células, que esses íons se reorganizem e sintam esse campo elétrico de uma forma bastante intensa. Então, a gente entende que, em termos de energia de ligação, a eletroquímica, ela pode atuar tanto no sentido de melhorar acelerar essa reação,
como inibir essa reação. A gente está sempre em química pensando que o nosso objetivo primordial, né, o nosso objetivo primário é fazer as reações ocorrerem. Mas se a gente pensar num processo de corrosão, eu quero que não ocorra corrosão no meu eletrodo. Então, eu posso inibir essa corrosão com essa formação dessa dupla camada elétrica. Então, esse sistema vai nos deixar bastante visualizar o que está ocorrendo dentro dessa solução. Então, no processo eletroquímico, eu espero ter convencido vocês que um processo eletroquímico ocorre na superfície do eletrodo. Então, eu apliquei o potencial aqui, formou aquela dupla camada elétrica, que tem uma dimensão bastante pequenininha, e longe da solução eu tenho os íons lá dentro do meu reator, dentro do becker. Então, quando a gente pensa no sistema eletroquímico, diferente do sistema tradicional, né, a gente tem que pensar como que nós vamos levar essas espécies que estão lá longe do eletrodo para o eletrodo. Lembrando que a região, acabamos de mostrar para vocês, que é muito pertinho do eletrodo, só nessa região de dupla camada, que eu tenho essa força, esse potencial crescente ali perto do eletrodo. Então, a gente tem várias maneiras e vários processos de levar essa espécie até o eletrodo. Quando a gente pensa em pegar uma espécie que está lá no meio da solução e levar para o eletrodo, normalmente a gente fala que eu estou transferindo massa, estou transferindo íons, estou transferindo compostos. Esses compostos podem sofrer reações químicas, podem se absorver no eletrodo, vai ocorrer a reação química aqui perto do eletrodo, e depois esse material tem que sair do eletrodo. Quer dizer, um processo eficiente é aquele que eu trago a espécie para perto do eletrodo e depois levo essa espécie para fora. Tá? Porque se essa espécie ficar dissolvida aqui, ela vai ocupar um espaço do eletrodo e vai passivar esse eletrodo. Eu vou ter uma passivação, vou ter um sistema que vai diminuir a minha velocidade da reação. Uma outra coisa desse processo, que quando a gente fala em um processo eletroquímico que está ocorrendo na superfície do eletrodo, é que a área do eletrodo passa a ser um parâmetro bastante grande. Quando a gente trabalha num becker em solução, a gente fala o volume da solução. Em eletroquímica, além da minha concentração e do volume, eu tenho que pensar nessa área do eletrodo. Por quê? Eu vou ter que pegar a espécie que está aqui e trazer para ocorrer o eletrodo. Se eu trabalho com um eletrodo muito pequenininho, quer dizer, a área eletroquímica que esse sistema está ocorrendo é bastante pequena. Aí entram os engenheiros, o pessoal mais tecnológico, para tentar relacionar relação entre a massa que eu estou trabalhando aqui e essa área do eletrodo, quantificar esses sistemas. Então, como é que eu vou levar esse íon do meio da solução para o eletrodo? Maneira mais fácil é pelo processo de agitação, convecção. Então, eu vou colocar lá uma barra magnética e agitar a solução. Então, com isso, esse íon que está aqui chega no eletrodo com mais eficiência. Então, ou mecânica, ou ultrassom, tem vários tipos de fazer essa solução ser agitada. Uma outra maneira de se trazer esse eletrodo é o processo de migração. O que é migração? Migração eu tenho uma carga no eletrodo, eu tenho uma carga, ponho uma carga positiva no eletrodo, eu vou atrair
espécies negativas que estão aqui nessa solução. Então, essa diferença de carga entre eletrodo e os íons que estão lá dentro vão fazer essas espécies migrarem para próximo do eletrodo. E uma outra maneira é difusão. Difusão, a gente está falando em gradiente de concentração. O que é esse gradiente de concentração? Eu tenho, vamos imaginar que eu estou trabalhando com um sistema aqui, tá? Aqui eu coloquei cobre e vou aplicar um potencial nesse sistema. À medida que esse cobre é oxidado, ou aqui no caso a prata é reduzida, o que vai acontecer? Na superfície do eletrodo, perto do eletrodo, onde está ocorrendo a reação química, a concentração de prata ou cobre vai ser menor. Então, eu vou conseguir trazer íons prata para próximo do eletrodo, no caso da redução, ou no caso da oxidação aqui, quando tem outros íons lá dentro. Então, difusão é o processo que ocorre por gradiente de concentração. É a diferença de concentração entre o próximo do eletrodo e o meio da solução. Então, são maneiras da gente trazer essa espécie para dentro para próximo do eletrodo. Então, a gente pensa e assume que eletroquímica é um processo superficial, onde a área do eletrodo, onde a composição do eletrodo vai fazer uma grande diferença dentro desse sistema. Então, quando a gente trabalha, às vezes, com o processo eletroquímico, fala, meu eletrodo não funciona. Porque eu tenho isso. Muitas vezes, é essa relação área do meu eletrodo com o volume de solução que eu preciso estar tratando dentro daquele momento. Bom, sabendo que a gente tem um sistema de superfície, né? Então, os próximos momentos, nós vamos falar um pouquinho sobre tipo de sistemas que eu posso ter num sistema eletrolítico. Um sistema espontâneo. Então, no caso aqui, eu peguei um fio de prata, tá? Numa solução, um fio de cobre, numa solução de prata, dentro de um becker. O que vai ocorrer depois de algum tempo? Esse fio cobre começa a se dissolver, tá? E eu vou ter a presença de íons cobre na solução. E vou ter formação de íons prata nessa superfície. Essa reação ocorre espontaneamente porque eu tenho diferença de potencial entre cobre, prata e cobre. Tá? É uma reação espontânea com ΔG menor do que zero, ou seja, são processos galvânicos ou processos voltaicos. Nesse tipo de processo, se a gente colocar dentro de um becker e colocar esse sisteminha, está ocorrendo transferência de elétrons, mas eu não estou aproveitando esses elétrons que estão em solução. Como é que a gente consegue aproveitar esses elétrons? Fazendo o que a gente chama de uma célula eletroquímica. Aqui trocou o zinco, a prata pelo zinco, mas eu coloquei um zinco metálico, cobre metálico, e dentro dessa solução e separo esses dois eletrodos por um sistema onde eu tenho uma ponte salina. O que nós fizemos quando a gente monta uma célula eletroquímica? Aquelas transferências de elétrons e de íons que estão ocorrendo naquele sistema eletroquímico, então eu vou ter transferências de elétrons que vão ocorrer do lado externo do sistema
e transferência de íons nesse sistema. A gente tem que lembrar sempre que a carga total tem que ser zero. Então, se eu tiro um elétron desse lado aqui, eu tenho que pôr um cátion nesse sistema. E esse talvez seja um dos gargalos quando a gente vai trabalhar com sistemas eletroquímicos, que a gente trabalha com membranas, com alguns sistemas, e essas membranas entopem, ou tem algum sistema aqui. Ou seja, se eu não tenho fluxo de prótons ou ânions, eu não tenho fluxo de elétrons. Então, esse fluxo de carga, ou de íons, ou de elétrons, eles têm que estar ocorrendo simultaneamente. Então, dentro desse sistema, o que vai ocorrer daqui a um tempo? Tá? A gente vai começar, que vai ter esses fluxos, tá? O zinco vai dissolver, então aqui a gente está vendo o zinco diminuir, então a concentração de zinco nessa solução aumenta, e a concentração de cobre, que estava aqui, começa a depositar. Cobre 2 elétrons, cobre 0. Começa a aumentar o eletrodo de cobre. Tá? E com isso, eu vou ter mudanças de concentração e eu posso aproveitar esses elétrons desse sisteminha. Tá? Agora eu queria falar um pouquinho para vocês sobre força eletromotriz. Tá? Nesses sistemas galvânicos, quem vai comandar a diferença de potencial que vai ocorrer dentro do sistema, a diferença do potencial que ocorre dentro do sistema a diferença de potencial que está ocorrendo aqui as espécies que estão aqui dentro. A gente pode pensar em força eletromotriz como uma cachoeira, tá? Se eu tenho essa energia potencial aqui, como um lado da célula eletroquímica está no nível maior e o outro está no nível mais baixo. Quanto mais alta a distância a diferença entre esses dois sistemas, maior vai ser a força da queda d'água. Tá? Então, essa energia, esse fluxo de elétrons que estão caindo lá do sistema, vão ser mais altos. Então, quando a gente pensa em montar um sistema eletroquímico que quer bastante energia, a ideia é procurar materiais de ânodo e materiais de cátodos onde eu tenha uma diferença de potencial relativamente grande. No caso das células, nas células a combustíveis, a maioria das vezes a gente tem oxigênio como aceptor de elétrons, né? Que estaria aqui nesse nível. E tenho espécies que vão estar gerando potenciais nessa parte de cima. Então, quanto maior a quantidade de água, maior esse sistema. Então, quanto maior o fluxo de elétrons, tá? E quanto maior a queda d'água, mais eletricidade passa. Então, a gente pode pensar essa queda d'água como a queda d'água corresponde a DDP, né? E a força eletromotriz dessa pilha. E a gente sabe disso, ou a gente tem uma ideia do que quando a gente está num processo inorgânico, vocês tiveram de manhã a parte bioquímica, né, com a Isabel, né, e vão ter o resto dessa semana, mas em termos inorgânicos, vai depender dessa diferença de potenciais aqui. Então, por exemplo, entre lítio e hidrogênio, eu tenho lá menos 3 volts. Tá? Se eu trocar o lítio por ferro, eu vou ter 0,4. Então, eu estou mudando a altura desse sistema.
É lógico que quando a gente fala isso, a gente imagina que a gente está num sistema onde eu não tenho perda nenhuma de eficiência. Eu estou só falando em termos de potenciais. E a gente sabe que no sistema elétrico real, a gente tem resistências, tem uma série de outros processos que vão fazer esse valor teórico ser menor do que o valor observado. Mas a gente vai ver isso depois. Mas dentro desse conceito, para uma bateria ou para uma célula combustível, a força eletromotriz, ou a diferença, vai ser o potencial padrão do, a, do oxidante menos o potencial padrão do redutor. Aí a gente aprendeu a pensar em que a gente pode colocar dentro desse sistema, tá? E a energia livre que vai sair desse sistema vai depender desses valores, dessas diferenças de potencial, tá? Então, esse valor, quando ele for negativo, ele me dá eu tenho uma reação espontânea, tá? Quando eu fizer o potencial do cátodo menos Z do ânodo e esse valor é negativo, vai ser espontâneo. O que significa? Eu tenho uma energia suficiente para que aquela massa química seja transformada em eletricidade. Então, esse sistema espontâneo vai depender da relação entre ânodo e cátodo que nós vamos escolher dentro do sistema. Tá? Exemplos de processos espontâneos. Está aí para vocês. A gente tem todos os tipos de baterias e pilhas, né, que tem aí dentro dos sistemas, pilhas carregáveis, não recarregáveis, né? Sistemas aí que geram energia. Então, a nossa bateria lá do automóvel, as pilhas normais, né? Pilhas de lítio, mercúrio, são todos sistemas que são feitos com essa característica, né? De ter uma variação. Eu tenho dois metais diferentes, um está oxidando, o outro reduzindo, e eu estou apoiando o elétron. Se a gente olhar aqui, o desenho que eu mostrei antes para vocês, tinha lá um compartimento anódico, um compartimento catódico. Quando a gente vamos pegar o exemplo dessa bateria aqui, né? Essa tampa de aço aqui é um dos eletrodos e o outro eletrodo está nesse pininho positivo aqui. Entendeu? Aqui eu tenho um eletrodo, outro, e eu tenho aqui a pasta, por exemplo, de manganês e zinco, e esse sistema é separado. Então, eu tenho nesses sistemas aí aquele desenho clássico entre um ânodo, um separador e um cátodo. Tá? E eles têm potenciais que vão gerar energia espontaneamente. Está se falando muito, ou vai se falar muito dentro do sistema, sobre as famosas células a combustíveis. Qual que é a diferença dessa bateria que nós falamos que é um processo espontâneo, que está gerando energia ali, separei cátodo e ânodo e consigo aproveitar os elétrons que surgem desse sistema, do sistema de célula combustível. A diferença é que numa bateria clássica, eu coloquei a quantidade de zinco e manganês aqui e, dependendo do quanto que eu tenho, vai ter a duração da bateria. Vou transferindo elétrons até esse sistema. Nos sistemas de célula combustível, eu tenho um catalisador, tenho um ânodo, tenho um cátodo, tenho um sistema separando os elétrons do lado externo, então eu tenho o mesmo sistema aqui. A diferença desse sistema é que o tanque, ou seja, o zinco manganês que estaria colocado aqui, é colocado num tanque externo. Então, eu tenho um exemplo aqui de uma célula combustível de hidrogênio.
tá? O que que eu tenho? Eu tenho um tanque de hidrogênio, passa hidrogênio aqui nesse catalisador de platina, esse hidrogênio é oxidado, os prótons passam pela membrana, chegam aqui no catalisador, e os elétrons estão indo para o circuito externo, tá? E encontram o próton e encontram o oxigênio como reagente e eu vou ter água como produto final. Tá? Qual que é a vantagem disso em termos de massa? Eu tenho um tanque externo, acabou aquele material, eu consigo pôr mais, ou encher o tanque de hidrogênio, então a gente já tem carros, já tem uma série de baterias funcionando por esse tipo de sistema. Bom, então, em zero energia, vou ter, então eu não vou ter aquele problema de esgotamento ou ter que trabalhar com materiais bastante grandes. E aí a gente entra, quando a gente fala nesse sistema, nós falamos que eletroquímica é uma ciência de superfície. Ou seja, a superfície do eletrodo, vou estar gerando uma dupla camada e eu tenho um sistema, é ali que ocorre o coração da reação eletroquímica. Tá? Eu tenho um sistema onde eu tenho que levar essa espécie aqui dentro. Olha, eu tenho que trazer o hidrogênio para a superfície do eletrodo. Aí a gente entra com o termo eletrocatalisador. Para esse tipo de sistema, para os sistemas que nós vamos tratar, os bioeletroquímicos, a gente sempre tem um sistema bastante complexo, de contato triplo. E eu acho que os micro-organismos ainda fica muito mais complexo, né? Que eu vou ter micro-organismos aqui com reações ocorrendo dentro, né? Vou ter que ter o substrato entrando e saindo. Mas num sistema clássico, eu tenho aqui o material do eletrodo, vamos falar que é carbono. Eu tenho aqui a minha espécie que platina, a nanopartícula de platina. Posso pensar essa nanopartícula de platina também como micro-organismo, alguma coisa que está ali aderida ao eletrodo. Tá? E tenho um solvente aqui que está envolvido. Tá? Quando a gente pensa em hidrogênio, é um gás, ele tem que dissolver aqui na solução, reagir com o catalisador e transferir esse elétron. Né? Então, a gente tem uma série de processos que vão dificultar aquela ideia. Lembra que eu falei para vocês? Bom, eu vou ter uma energia de uma célula pensando no potencial do ânodo e do potencial do cátodo. Diferença de potencial entre ânodo e cátodo. Então, se a gente pensa nesse sistema, deveria ser uma coisa assim, retinha, né? Bonitinha. Entre esse e esse sistema, a voltagem da célula. Tá? A gente vê que a voltagem real, ela tende a cair. Tá? Ela não é uma reta que funciona por um tempo inteiro. A gente tem problemas de ativação de eletrocatálise, então toda dificuldade que esse H2 tiver para encontrar a espécie que está ali perto do eletrodo, vai ser contada por essa diminuição de energia que tá saindo do sistema. Tá? À medida que as reações ocorrem, eu tenho que voltar aqui para vocês. O que a gente tem que fazer aqui? O elétron libera, mas eu tenho que transferir prótons. Tá? Esses prótons precisam passar no sistema. Então, à medida que a gente vai aumentando a corrente, eu tenho uma resistência dessa membrana, resistência dos eletrodos, que também rouba a energia do meu sistema. Tá?
E, finalmente, eu tenho dificuldades de difusão, de limite de difusão. O que é isso? Aqui eu estou exigindo do sistema uma corrente muito grande e esse hidrogênio tem que sair, está lá fora, tem que dissolver aqui dentro. Bom, existe uma velocidade máxima que ele consegue difundir dentro do eletrodo. Então, aí a gente tem um sistema que ele já é exaurido, então o potencial cai. Então, normalmente, a gente observa, quando a gente trabalha em sistemas de baterias, né? A gente tem lá um valor teórico, que é o cátodo menos o ânodo. Bom, é o que se deseja. E tem um valor real, que é o valor que vai ocorrer dentro dessa célula. Quanto maior a corrente exigida, maior essa queda de potencial, seja ômica ou a difusão. E esse é um dos objetivos, esse é um das explicações que quando a gente vai montar um sistema de célula combustível microbiana, eu preciso gerar 10 10 miliamperes 100 miliamperes de corrente. É o meu desejo. É muito mais eficiente eu fazer 10 células, várias células pequenininhas, com corrente pequena, do que trabalhar com uma corrente muito grande. Porque toda aquela dificuldade de chegar no eletrodo, sair do eletrodo, corrente, queda ômica, tudo, quanto maior a área do eletrodo, tá? A queda ômica é calculado e corrente versus a resistência, né? Quanto maior a corrente exigida, maior a queda ômica. Então, num sistema de tratamentos, hoje, quando a gente coloca várias células pequenininhas em série ou em paralelo para ter a energia que a gente precisa. Tá? Então, é isso aqui. Eu tenho um exemplo de que mudando um material, eu mudo a quantidade de energia. A mesma coisa a gente pode pensar em microbiologia, ou seja, eu mudo o meu micro-organismo, eu vou ter mais energia ou menos energia lá dentro. Uma célula microbiana pode ser vista nesse modelo clássico. Não estou falando dos problemas microbiológicos que nós vamos discutir nessa série, mas que cada micro-organismo pode ser visto como um eletrocatalisador, tá? Porque é ali que vai ocorrer essa reação. E aqui um exemplo para vocês, onde eu tenho uma alimentação de uma célula microbiana, medida que a tempo vai passando, vai caindo a corrente, e os produtos formados, né? Então, aqui foi com glicerol, é uma célula de glicerol, aqui funcionando com o micro-organismo, glicerol cai, e os outros produtos que são formados, né? Um 3-PDO nesse caso e ácido acético. Bom, mas a gente não trabalha em células microbianas só com células a combustíveis. A gente trabalha também com sistemas eletrolíticos. O que são sistemas eletrolíticos? São sistemas não espontâneos, onde eu preciso pegar uma energia externa e aplicada para que a reação ocorra. Então, se eu pegar uma placa de cobre numa solução de cobre, uma placa de prata numa solução de prata, agora eu não inverti a coisa, se eu não aplicar potencial, a solução permanece exatamente a mesma coisa. E é isso que a gente processos não espontâneos. Então, à medida que a gente aplica a voltagem, então eu saio desse sistema aqui, solução de cobre, eletrodo de platina, aplico o potencial, todo cobre 2 é depositado, cobre 2 para cobre 0, e a solução fica incolor. Então, para esse sistema ocorrer, eu tive que aplicar uma voltagem suficiente para que aquela reação ocorra.
Então, é isso que cabe aos químicos e eletroquímicos, que valor que eu vou aplicar, né? E depois eu vou determinar aquele produto. Eu vou saber, no caso aqui, reações, no caso de cobre, depositou no eletrodo, peso o eletrodo antes, peso depois, eu sei a massa de cobre. Mas a quantidade de reações que vão ter esse tipo de processo é muito pequena. Na maioria das vezes, a gente mede a corrente que sai do sistema. Baseado na corrente, eu sei a carga. Sabendo a carga, a gente consegue, por equação de Faraday, calcular a massa. Então, a gente consegue calcular quanto daquela substância foi reduzida ou oxidada dentro do sistema. Então, a gente consegue ter esse sistema. Aí a história é: que potencial eu vou aplicar? Um potencial maior que aquele potencial que a reação ocorre. De novo, eu vou pensar nos potenciais entre o ânodo e o cátodo, vou pensar na queda ôhmica e vou pensar nas perdas de sobrepotenciais de concentração e sobrepotenciais cinéticos. Tá? Um exemplo claro, clássico para vocês é hidrogênio. Hidrogênio, potencial padrão de hidrogênio é zero. Tá? Por definição. Se eu aplicar 0 volt nesse sistema aqui, nada ocorre. Em platina, se eu tiver com platina, eu preciso aplicar mais 0,4 volts para ter essa reação ocorrendo. Então, eu vou precisar de aplicar porque eu tenho várias perdas dentro desse sisteminha. Né? E, de novo, a gente tem esses sobrepotenciais, ele vai depender da corrente, da temperatura, da composição e de uma série de outros sistemas. Né? Então, normalmente, sobrepotencial cinético é um parâmetro experimental entre o valor teórico e o valor onde aquela espécie começa a reduzir. Então, resumindo esse pedaço, a gente sabe que as nossas reações, que sejam elas espontâneas ou não espontâneas, vão depender normalmente de 3 fatores. Da estabilidade do meu material, porque se o meu eletrodo não é estável, ele está mudando em função do tempo. Se ele está mudando em função do tempo, eu estou perdendo atividade, então eu começo com um sistema, termino com outro. Tá? A seletividade, ou seja, que esse eletrodo vai reagir com hidrogênio, com cobre, ou com como que ele vai fazer. E a atividade? A atividade é quanto mais próximo do potencial teórico, maior é a atividade daquele sistema. Então, a gente tem todos esses parâmetros aí para pensar quando a gente pensa num sistema eletroquímico, pensando em o que eu posso, o que pode estar ocorrendo dentro desse sistema. Eu já apresentei isso para vocês, né? O potencial aqui, já mostrei lá a perda desse sistema. Quando a gente trabalha lá na bancada, a gente pode trabalhar com sistemas eletrolíticos com 2 eletrodos, tá? E controlar a corrente que está passando, ou eu posso trabalhar com sistemas de 3 eletrodos. Então, os potenciostatos mais modernos, né, trabalham com um sistema de 3 eletrodos, onde o eletrodo, aí eu consigo saber exatamente o potencial que eu estou aplicando naquele sistema. Isso facilita muito para a gente determinar, fazer estudos, principalmente estudos de mecanismo, o que está ocorrendo dentro dos nossos sistemas, né? Quando a gente trabalha em 3 eletrodos. Em sistemas em larga escala, corrente muito grande, normalmente o sistema de 2 eletrodos
controlando corrente e não controlando potencial, é o mais utilizado. Dentro das técnicas que ficou, o Gilmar vai falar um pouquinho, ficou de eu falar de eletroquímica, que é um sistema de 3 eletrodos, onde eu faço uma varrida, um varrido de potencial. Então, dentro do sistema eletroquímico, a resposta que eu tenho, está aparecendo aí? Tá? É isso. Então, eu saí do potencial de menos 400, fui até 800, tá? Fui, oxidei e reduzi. A curva que a gente obtém é uma curva parecida. Isso aqui é do ferroceno, né? É uma curva parecida com essa, onde eu tenho um pico de oxidação e um pico de redução, quando o sistema é reversível, né? Só para a gente entender, assim, de uma forma bem resumida, quando a gente tem uma corrente que ela está próxima, paralela ao eixo X, tá? Próxima de zero, entre essa região A e B não tem nenhuma reação ocorrendo. Ou seja, até 0,1, aquela espécie não oxidou. Aí a espécie começa a oxidar entre B e C, a corrente começa a subir, tá? E depois ela cai. Tá? Que a gente vai pensar, mas eu saí do potencial 0,1, fui até 0,6, por que a corrente não foi subindo, 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 subindo sem parar? Eu estou deixando mais positivo o eletrodo, mais carga está lá dentro. Isso daqui é limite de massa. Eu cheguei num ponto aqui em C que a espécie chegou, oxida, chegou, oxida, chegou, oxida. Mas a partir de C, começa a faltar espécies ali na superfície do eletrodo. Então, a corrente cai. A mesma coisa ocorre no sentido oposto nesse sisteminha, né? Então, a gente pode usar então, alguns parâmetros importantes desse sistema é a gente calcular o potencial de pico daquela espécie e comparar com aquilo que está fazendo e a corrente de pico, tá? Corrente de pico, que é a altura da corrente. Corrente me dá a ideia de quantidade, fluxo de elétrons. Então, quanto maior a corrente, mais elétrons estão passando, maior é a concentração daquela espécie. Potencial me dá a ideia de seletividade. A espécie, eu tenho uma correlação entre potencial e a espécie que está sendo reduzida ou oxidada. Então, aqui me dá informação qualitativa, quem é que está lá dentro, o potencial, e aqui me dá informação quantitativa. Então, se a corrente aumenta ou diminui. Aqui um exemplo para vocês, só na parte de bio, né? Aqui é um trabalho nosso que saiu agora há pouco. O que fez nesse trabalho de forma bastante, nós pegamos um eletrodo de carbono vítreo, ativamos esse eletrodo aplicando correntes, né? E depois modificamos esse eletrodo com fósforo e depois colocando a polipirrol. Né? Então, o que a gente tem aqui é o branco. Então, toda vez em qualquer, seja ele orgânico, inorgânico, microbiológico, a gente precisa tirar o eletrodo com tudo, menos a espécie que a gente está estudando. Então, esse aqui nesse caso, é o eletrodo abiótico, e esse é o eletrodo. Então, o que está mostrando para a gente aqui desse voltammograma é que tem alguém sofrendo oxidação aqui. Aí, o investigador tem que olhar esse potencial de oxidação e lembrar que potencial é informação qualitativa. Quem? E a gente vai na literatura e procura as espécies que estão sendo oxidada naquela faixa.
né? Então, aqui eu tinha um filme microbiano, e esse filme, então, o que a gente ocorre, se vocês olharem, o tamanho está o mesmo, mas a faixa de corrente aqui, né? O que ocorre é que quando modificou o eletrodo, nas mesmas concentrações, mesma área de eletrodo, a corrente aumentou bastante. Então, isso está dizendo que esse material aqui, ele está mais eletrocondutor, ou eu consegui capturar mais elétrons quando a gente modificou o sistema. Então, voltametria, principalmente na área microbiológica que a gente está vendo aqui nessa semana, ela é utilizada justamente para ver se tem transferência eletrônica, se essas transferências eletrônicas são diretas ou indiretas. Então, dependendo do potencial e dependendo do que eu tenho lá dentro, ela pode me dar uma indicação do que está ocorrendo lá dentro. Bom, aqui são algumas referências, né? E eu espero que eu tenha pincelado um pouco de eletroquímica e que acho que em termos de take home message, né? Levar para casa acreditem que o eletrodo é uma entidade extremamente importante no processo eletroquímico. É ali na superfície daquele eletrodo que todas as reações eletroquímicas, seja elas provenientes de micro-organismo, de nanopartícula ou do próprio material, é que estão ocorrendo. Então, saber controlar e entender o que está ocorrendo ali dentro é muito importante. Isso é uma coisa. Outra coisa é que não é só o eletrodo que é importante. Toda aquela parte de difusão de íons, tudo aquilo pode ser o meu problema e a gente fica culpando o coitado do eletrodo de trabalho, né? Porque a célula eletroquímica, voltando aqui nesse sisteminha, que eu gosto de terminar com ele, devia ter colocado ele, célula eletroquímica, a gente tem dois braços. Lembra sempre. Eu estou estudando oxidação, então estou olhando só esse lado aqui. Tá? Estou olhando só oxidação, meus micro-organismos estão aqui que está. Se esse lado aqui do oxigênio não tiver algum problema, a potência cai. Tá? Então, é tão importante, é um conjunto entre ânodo, cátodo e separador. Então, procurem sempre olhar o sistema não só naquilo que eu quero oxidar ou que eu quero reduzir, mas olhar como um todo, porque é um conjunto e se um deles não estiver funcionando, eu vou voltar lá para minha cachoeira, juntei potência zero ou corrente zero. Então, é muito importante a gente pensar na eletroquímica como um conjunto de pelo menos três partes principais: cátodo, ânodo, materiais e como esse material chega lá, e esse separador, que geralmente hoje nós usamos membranas e que tem todo um processo de ter fluxo de íons. Tá? Então, era isso, e estou aberta a perguntas. Não sei se é agora ou no final, Ângela. Ahora, Dalgisa, vamos a Uhum. ver si tienen alguna pregunta para Dalgisa. Muchísimas gracias, Dalgisa, por la palestra. Graças. Graças. Eu que agradeço de participar. É sempre um prazer. Aprovechen a consultarle a Dalgisa, ahí Eustacio levantó la mano, pero todo lo que tengan con Ah, temas electroquímicos, es el momento. eu acho que Eustacio, Eustáquio sí. teve uma pergunta. Eustacio, sí. Eustácio, sim. Al final mencionó que la voltametría, ¿verdad? Nos permite saber si hay una transferencia de electrones y mencionó si es directa o indirecta.
¿A qué se refiere con eso, con directa o indirecta? Y Eu, si... o que eu estou me referindo, acho que vai ser falado ao longo da semana, Eustácio, é que, principalmente em sistemas microbiológicos, eu posso ter o eletrodo aqui e o microorganismo ou catalisador em contato direto com esse eletrodo, né? Ujú, Então, aí eu tenho elétrons que saem do catalisador passando mm, para o eletrodo. Uma mm, transferência eletrônica indireta é quando eu tenho uma redução ou uma oxidação de alguma espécie que reduz antes desse sistema, tá? Então, ujú, por exemplo, eu formo uma espécie intermediária, ujú, e esse intermediário é que vai até o eletrodo e é reduzido ou oxidado. Esse mecanismo é muito comum nesses sistemas microbiológicos, porque formam diversos intermediários, diversos quinonas, uma série de espécies que são mais fáceis de oxidar e depois ela que oxida na superfície do eletrodo. Então, é um sistema que ocorre em duas etapas. ¿Y Então, cómo tem. es, Pois não? y cómo eso cómo eso lo puede detectar o cómo se puede observar en la voltametría? Como que en Na esa... voltametria, o que nós observamos, vamos lá voltar na voltametria, o que se observa na voltametria é só o pico. Né? Vamos Ujú, pôr aqui. Eu observo que tem alguma transferência de elétrons, isso aqui me fala transferência de elétron com potencial máximo perto de 0,3. Tá? ujú, Aí eu preciso ir olhar na literatura e mm, ver quais são as espécies que estariam envolvidas nesse potencial. mm, E mm, se naquele sistema que eu estou analisando, vamos imaginar que dá ortofenantrolina, mm, e o meu microorganismo não gera esse produto, então pode ser uma indicação de uma transferência direta. mm, mm, Então, eu mm, preciso entender quem é que está lá dentro, o que está ocorrendo, por isso a voltametria, apesar de ser uma técnica extremamente forte para falar está ocorrendo elétrons, não está ocorrendo elétrons, ela não é única, só com ela eu não consigo saber o que tem lá dentro. O que eu mm, teria que saber para fazer o mecanismo, entender isso daí? Analisar a solução, ver quais são os produtos que estão sendo excretados ou mm, formados lá dentro. Com base nesses produtos, eu posso falar se é o que eu posso ter. mm, Mas ela dá uma indicação de que tem transferência de elétrons. Isso ela bate ali. Que essa transferência de elétrons é irreversível, nesse caso aqui, e pode ser reversível aqui. A gente tem uma bandinha aqui pequenininha. Tá? Então, essas informações vêm da voltametria. mm, Agora, qualitativo, preciso da literatura para saber o que tem lá dentro. mm, mm, mm. Gracias. Eh, ahí también, Eustacio, en el artículo que yo hablé ayer de la cepa aislada y cómo se demuestra que es electrogénica, también se puede hacer la voltamperometría cíclica con el medio y después retiran el medio y hacen solo con el biofilm que está unido al electrodo. Entonces, variando un poco las condiciones del medio circundante, tú puedes ver si es directa la transferencia, si tú dejas solo el biofilm y agregas un medio de cultivo que solo tiene el dador de electrones, o sea, lactato, por ejemplo, em, y la base, o sea, sacás las células sueltas y queda solo el biofilm adherido, vos ahí podés ver bien qué reacciones hay del biofilm adherido, o podés agregar un mediador y ver cómo responde en la voltamperometría cíclica. Entonces tenés como, cuando haces variaciones, también podés ir viendo qué tipo de transferencia puede haber. Mm, Uhum. mm, mm, mm. Bien. Gracias. Un Sim. placer. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo Diga. una que creo que es similar, que es más o menos
O sea, cuando uno hace la voltaperometría con el fin de entender como las características del material del electrodo, eh, hay como que, pues bueno, a veces es importante ver qué proceso como que, o sea, qué proceso electroquímico pues está como dominando, si la difusión o la, o la, o la absorción. Entonces, ahí para ese caso, ¿cómo haría, o sea, cómo haría como para determinar si un proceso redox que está viendo ahí buena volta, como está dado por difusión o por absorción? Uhum. Aí, se você quiser saber se o processo é controlado por difusão ou Ujú, adsorção, vamos pegar esse exemplo A aqui. O que você pode fazer é variar a velocidade de varredura, tá? E colocar, fazer um gráfico de corrente de pico versus velocidade de varredura, raiz quadrada da velocidade de varredura. Se der uma reta linear, corrente com raiz quadrada da velocidade de varredura, eu tenho um processo controlado por difusão. Se a corrente for linear com a velocidade de varredura, eu tenho um processo controlado por adsorção. Então, normalmente, a gente varia a velocidade de varredura e mantendo todas as outras condições constantes e consegue determinar. Precisa tomar cuidado, principalmente se a área do eletrodo for muito grande, porque aí eu tenho uma corrente capacitiva muito grande e isso pode distorcer o pico. Então, a faixa de velocidade vai depender do tipo de voltamograma, né? Quando a gente tem um voltamograma bonitinho, eu acho que esse aqui foi feito em 1 milivolt por segundo, porque era um eletrodo grande. Então, trabalhar de 1 até 100, 50 milivolts e ver se é linear com raiz quadrada da velocidade de varredura ou com a velocidade. Isso te dá ideias do que está ocorrendo lá dentro. ok. Ok, sí. Le pregunto porque yo pues estaba haciendo como que también pues este experimento y pues me basé como que en un libro y lo hice pues más o menos así como usted dice, pero pues no estaba tan seguro que así fuera. Entonces, bueno, está bien. Y otra cosa que quería preguntarle es sobre el área electroactiva, que he visto como algunos papers que lo estiman, se ve un poco complicado, pero pues no sé si usted lo ha hecho o si ha como que hecho un experimento con el área electroactiva, determinarla. Bom, vamos imaginar esse eletrodo aqui que tinha 2 por Ujú, 2 de carbono, né? Normalmente, o que se faz é usar uma sonda, ujú, ferrocianeto, alguma coisa que você conhece bem, sabe que não tem problema, né? E registrar o voltamograma de 1 centímetro, porque o problema maior é que a área eletroativa, você determinar esse a área do ferricianeto e comparar com a área que você está colocando. Nesses sistemas biológicos, a gente tem um problema bastante grande, porque eu vou ter micro-organismo pode sair do eletrodo, coisas desse tipo, né? Então, normalmente a gente mede aqui a área de um eletrodo conhecido, uma, por exemplo, um eletrodo de carbono vítreo, naquele sistema e mede a área, por exemplo, de uma buchinha de carbono que eu não consigo determinar a área. E divido uma pela outra. Então, isso me dá a razão da área eletroquimicamente ativa. A gente tem usado ferroceno, ferricianeto como sondas para dar esses sistemas. Né? Mas pode-se usar ou qualquer outra substância dentro desse sistema. Quando a gente trabalha com platina, com essas coisas, tem outros métodos que a gente pode aplicar para determinar a área ativa, né? ok, ok. Y una última pregunta. Ahí con las vueltas que nos está mostrando, ¿con cuántos ciclos trabaja usted?
¿Y cuál escoge? Lo representativo. Aqui, normalmente, o que está Ujú. colocado aqui é o segundo ciclo. Ok, A gente faz 2 ciclos e geralmente plota o segundo, mas não tem diferença. Em alguns sistemas que a gente quer ver a exaustão do processo, aí a gente faz 10 ciclos, alguma coisa nesse sentido. Mas normalmente a gente trabalha com um ciclo, agita a solução, tira mais dois ciclos, agita e vai trabalhando sempre em dois. ok. Bueno, muchas gracias. Sim?